Você está com o seu coração aberto para ouvir a palavra de Deus? Amém? Então nós vamos ler. Versículo 1 e versículo 2. E você vai manter a sua Bíblia aberta, por favor, porque eu vou respaldar toda a mensagem na palavra de Deus, tá? Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: quem é o Senhor, para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Pai bendito, a minha voz pode chegar aos ouvidos dos que estão neste santuário, mas somente a palavra pronunciada pelo Teu Espírito pode chegar ao coração de cada um que aqui está. E eu peço a Deus que a palavra que chegar aos ouvidos, o Teu Espírito possa fazer com que essa palavra desça até o coração, e que haja mudanças, transformações, e que haja, ó Deus, o renascimento de um novo homem, de uma nova mulher. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos há 430 anos depois da entrada de José no Egito, ou depois da morte de José no Egito. José entra no Egito e ele faz um bem enorme ao Egito, porque veio 7 anos de fartura, seguido de 7 anos de escassez, e Deus deu essa revelação a José, e José então repassou esse recado a Faraó. Faraó ouviu o recado e colocou José como o segundo homem mais poderoso ali no Egito. Queridos, ai da Barra do Jucu se não fosse essa igreja presbiteriana aqui. Ai da Barra do Jucu se não fosse aquela igreja batista que tem ali e as outras igrejas. Irmãos, preste atenção, o que destrói uma cidade, um estado e um governo é a ausência da igreja, e não necessariamente o termômetro do pecado, porque Deus deixaria de destruir Sodoma e Gomorra se houvesse naquela cidade 10 justos. Mas como Deus não encontrou 10 justos em Sodoma e Gomorra, Ele a destruiu, de modo que se houvesse 10 pessoas ali, aquela cidade seria preservada. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus nesse planeta é o que não deixa esse planeta se tornar um caos, é o que não deixa esse planeta ser ainda mais tocado e destruído e amaldiçoado pelos poderes das trevas. Se Deus tirasse a igreja dele desse mundo, esse mundo se tornaria inviável do ponto de vista de organização de qualquer dimensão, seja social, familiar, qualquer uma. Esse mundo entraria em caos. E Satanás sabe. Por isso que Satanás ele persegue a igreja, é por isso que Satanás tenta abater os cristãos, porque ele sabe que se ele tirar os cristãos do jogo, ele pode reinar absoluto, entre aspas. E daí então José faz um bem enorme ao Egito, só que os anos passam. Morre José, morre todos os seus irmãos, e morre também aquele faraó dos dias de José, e daí então, quando nós chegamos séculos depois, um dos faraós, que é esse, ele observa que dentro do Egito havia mais israelitas do que propriamente os egípcios, e ele então pensou o seguinte: nossa, se um dos meus inimigos vierem contra mim, e Israel, se quiser se utilizar e se vincular a esse inimigo contra mim, eu perco. Daí então, Faraó estabelece um plano maligno, maldito, de matar todos os meninos. A mulher estava grávida, ele então contratou 2 parteiras egípcias, a Puá e a Zifra, e disse para elas: se for menina deixa viver, se for menino mata.
Só que essas duas parteiras tiveram temor de Deus no coração e não obedeceram à ordem de Faraó. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, o que Faraó fez? Usou de astúcia, de artimanha, e fez então com que todos os homens israelitas se tornassem escravos. E aquelas construções das pirâmides, que hoje a gente ainda pode ver, foram construídas com a força, o suor, a energia e a inteligência dos hebreus. Só, queridos, que Deus havia feito uma aliança 400 e tantos anos antes com Abraão. Deus havia dito: olha, o povo descerá ao Egito, mas eu resgatarei o meu povo do Egito, aleluia. Queridos, esse mundo para nós é um Egito. Isso aqui não é o nosso lar, isso aqui não é a nossa casa, isso aqui não é o porto final. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, nós somos os únicos cidadãos de duas pátrias. Nós estamos neste mundo, mas a nossa pátria está por vir, os céus nos aguardam. O mundo não tem essa esperança, o mundo não tem essa fé, porque eles estão debaixo do domínio do Faraó milenar, que é Satanás. Queridos, passado todo esse tempo, Deus chama então a Moisés e diz: Moisés, você será o homem por meio de quem eu libertarei o meu povo do Egito. Queridos, Moisés, nesse contexto, ele é um tipo de Cristo. Veja bem, o povo de Israel sai do Egito por causa da intervenção de Moisés, e eu e você sairemos deste mundo para a pátria superior, por meio do novo Moisés, que é Jesus Cristo, aleluia. É pelo sacrifício dele na cruz do Calvário, que os nossos pecados são perdoados, é pelo que ele fez na cruz, que está garantido para todos aqueles que colocarem a sua fé no sacrifício, o passaporte para a eternidade. Louvado seja o nome de Jesus. Pois bem, queridos, só que daí, quando Moisés vem à presença de Faraó, acompanhado do seu irmão Arão, e diz para ele: ei, Faraó, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Deus do povo a quem você está oprimindo, escravizando, maltratando, esse Deus manda um recado para você, Faraó, e o recado é: deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Queridos, esse é um dos versículos mais fantásticos que nós temos na Bíblia com respeito ao culto. Olha só, o que é o culto para Deus? Ei, presta atenção. É a primeira vez que Deus está falando de culto público para tomar uma nação para Ele, é a primeira vez. E como Deus descreve o culto? Olha o que diz: celebrar-me uma festa no deserto. Deus, o que é culto para o Senhor? Festa. Porque, querido, se você continuar a ler os capítulos seguintes, você vai ver que esta festa aqui, esta festa está relacionada a culto. Capítulo 7, e aí as pragas começaram a comer solta, né, sobre a cabeça de Faraó e de todo o povo. Mas está aqui, Êxodo 7, versículo 16. De novo, Moisés fala a Faraó: deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto. Capítulo 8, versículo 1, está dito: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Versículo 20 do capítulo 8 de Êxodo, está dito assim: deixe o meu povo ir para que me preste culto. E é só continuar a ler que você vai ver mais algumas expressões. Então, olha aqui, a festa a que menciona Moisés e Arão a Faraó é um culto que Deus quer. E aonde Deus quer esse culto? Aonde Deus quer essa festa? No deserto. Aleluia. Isso aqui é extraordinário.
No deserto, nós podemos dar festa a Deus. Você pode estar passando pela prova, querido, por dificuldade. Você pode estar passando pela moenda, descendo pelo funil. A vida pode estar fazendo caretas para você. Pode estar estourando rojão de tudo que é lado. Pessoas podem estar te perseguindo e te oprimindo. Mas Deus diz assim: ei, meu filho, ainda que você esteja no deserto, dá para fazer uma festa. Dá para fazer uma festa. Dá para fazer uma festa, dá para louvar, dá para ser feliz, dá para gargalhar, dá para viver, dá para tocar a vida, porque esse Deus querido, Ele faz do deserto um pomar, Ele faz no deserto arrebentar lençóis de águas, Ele faz no deserto uma nuvem guardar-nos do sol, Ele faz no deserto uma coluna de fogo nos guiar, Ele faz no deserto com que maná caia dos céus e se transforme em bolo, Ele faz com que galetos assados, codornizes venham até nós, Ele nos faz comemorar um churrasco no deserto. Bendito seja o nome de Jesus. Então, querido, olha aqui, eu quero que você avalie a sua vida agora. O que é culto para você? Porque o culto que nós devemos dar a Deus não pode ter cara de velório, não pode ter cheiro de vela queimada, não pode ter cheiro de coroa de flores. Ei, culto para Deus não tem a ver com aqueles rituais fechados, herméticos, aquelas coisas opressoras. Não. Culto para Deus é uma festa. Você pode glorificar, você pode dançar, você pode aplaudir, você pode deixar o seu coração ser tomado por esta santa emoção, como a emoção que nos invade diante de uma festa. Os seus olhos têm que brilhar no culto, as emoções têm que passar como ondas elétricas pelo seu corpo. Você tem que clamar por mais de Deus, você tem que se entregar e se mover, porque é festa no deserto, aleluia. Festa no deserto, festa no deserto, querido, e pense nesse chamado de Deus para essa festa, para esse culto, aqui ó, no domingo, na quinta-feira, no templo, na segunda-feira no GR, na terça no GR, na quarta no GR, no sábado no GR, estou no templo, estou nas casas, essa é a minha festa, esse é o meu momento, essa é a minha alegria, é o lugar onde eu me encaixo, pessoas as quais eu amo e sou amado por elas, pessoas que carregam a mesma esperança que eu, pessoas que estão na mesma caminhada rumo ao céu. Mas pense também que esse culto que nós daremos a Deus, que é uma festa na terra, será também uma festa no céu. Aleluia. Ô irmãos, a Rede Globo quer banalizar com a fé dos cristãos, quando nas suas novelas eles colocam aquele céuzinho apático, aquela fumacinha subindo, aquele pessoal, todo mundo vestido de branco, sem maquiagem na cara, uma cara de morto, de morta, gente triste. Eu olho para aquele céu e digo: não, esse céu aí eu não quero não. Mas quando eu leio a descrição do céu que Deus preparou para nós, um paraíso, um lugar, queridos, preste atenção, em que nós chegaremos e haverá uma grande ceia, onde nós celebraremos com Jesus Cristo, ao lado de Abraão, Isaque, de Jacó, e de todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, em todos os tempos, em todos os lugares. É uma festa que nos aguarda. Querido, imagine o céu, esse mundo repaginado, restaurado. Imagina a gente tomando um banho de mar, sem ter medo de engolir uma água e pegar uma bactéria e ficar 10 dias no PA da glória, vomitando e com diarreia. Imagine você pulando no mar, imagine você tomando um banho de cachoeira. Imagine você saindo de um ponto para outro em questão de segundos. Imagine nunca mais, queridos, a morte, a dor, o sofrimento. Um dia eu estava falando sobre o céu numa outra igreja, e um menininho, após a minha pregação, o culto ter encerrado, ele disse bem assim: mas pastor, lá no jardim do Éden, se Adão tropeçasse numa pedra, ele sentiria dor no dedão?
Dorme com esse barulho. Eu disse para aquele menininho, acontece que Adão e Eva no jardim do Éden, antes do pecado, eles foram dotados por Deus de sentidos plenos, de modo que Adão nunca tropeçaria numa pedra. Tropeçar numa pedra tem a ver com desatenção. No céu e no paraíso não tem desatenção. Aleluia! Oh, Senhor Jesus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Querido, só que Satanás quer estragar a festa. Porque você sabe, né, irmãos? Você sabe. Tem gente que não é feliz e tem raiva de quem sabe ser feliz. Tem gente que não vai viajar no carnaval, não comprou um pacote de turismo para um lugar maravilhoso, não vai no retiro espiritual, e aí ele fica assim, tomara que chova. Tomara que chova. Satanás é assim, irmão. Satanás, ele não é feliz e tem raiva de quem sabe. Faraó só escravizou o povo porque ele era um escravo dentro de si mesmo, a serviço de Satanás, e daí ele disse, eu não posso ser livre, também ninguém poderá à minha volta usufruir da liberdade. Veja o que Satanás faz, queridos, para nos impedir de ir à festa de Deus. Olha o que ele faz, e agora eu quero olhar para o texto, e eu quero te mostrar, porque eu quero, querido, que você fique atento. Eu quero que você não fique olhando apenas o mundo do ponto de vista material, achando que todo mundo é o que é porque é assim, achando que tudo tem a ver com questão de temperamento, achando que tudo tem a ver com ponto de vista, achando que todas as coisas nesse mundo têm a ver com os homens. Ei, a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, sim contra principados e potestades e contra dominadores deste mundo tenebroso, que estão como títeres movimentando homens e mulheres para tentar barrar os cristãos de irem à festa de Deus no culto, de estarem presentes no templo, de estarem presentes aqui nesse momento maravilhoso e de irem ao céu. Aí ele quer impedir, sabe? Não, vai estacionar aqui não, a rua aqui está fechada, não vai estacionar aqui não, achando que com isso eles vão nos impedir de vir à casa de Deus. Queridos, nós vamos vir à casa de Deus de todo e qualquer jeito. Aqui é minha festa, aqui é meu lugar, é aqui que eu me encontro e é daqui que eu estou caminhando para o céu. Mas veja bem, olha o que Satanás faz para tentar nos impedir de ir à festa de Deus. Primeiro, sobrecarrega o homem de trabalho. Moisés e Arão diz assim, o faraó, o recado está dado. Deus quer que o povo vá para o deserto celebrar a festa 3 dias. O faraó disse assim, não vamos fazer isso não. E eu tenho um plano para impedir vocês de irem para essa festa. Olha o versículo 6 a 8. O que esse maldito faraó faz? No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes, responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos, não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando, iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Olha a tática de Satanás para que a gente não venha ao culto. Olha a tática de Satanás para que a gente não caminhe em direção ao céu. Sobrecarga de trabalho, acúmulo de trabalho. O faraó diz, não, esses escravos aí estão muito folgados. Ei, nós, os egípcios, estamos trazendo palhas para eles, e eles estão então fazendo os tijolos com as palhas, vamos parar com isso. Ninguém mais dos nossos, dos egípcios, vão buscar palha para eles não, eles que se virem. Eles que saiam a buscar palha. E tem uma coisa, a quantidade de tijolos, a produção diária, e pegou um engenheiro de produção, colocou lá e disse assim, não pode diminuir, é a mesma quantidade de tijolos que eles faziam quando nós dávamos palha para eles, vamos acumulá-lo de trabalhos, e aí eles vão desistir de adorar a Deus, e aí eles vão desistir dessa festa, e aí eles vão desistir da terra prometida.
Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nós vivemos numa sociedade de mercado. Nós vivemos num grande balcão de negócio. Um dia desse eu ouvi uma das maiores bobagens da minha vida. Um pastor olhou para mim e nós estávamos numa roda. Ele disse assim: tudo na vida é um negócio. Tudo na vida é fazer negócio. Amor é negócio. Saudade é negócio. Felicidade é negócio. Mas veja, a mentalidade mundana está entrando tanto que pega até os líderes. Querido, comece a olhar a sua agenda. Veja se você não está se acumulando de trabalho. É um trabalho aqui, é um bico ali, é uma hora extra ali, é 24 horas aqui. Não tem tempo para mais nada, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para ler a palavra de Deus, não tem tempo para orar. E outra coisa, o trabalho hoje tornou-se uma espécie de algo sagrado, diante do qual todos nós estamos justificados diante de Deus. Porque alguma pessoa diz assim: não, eu não estou indo mais na igreja porque eu estou trabalhando. Aí alguns cristãos dizem assim: tá certo, está trabalhando, né, tá certo. Vou botar o pão dentro de casa, né, e tal, e vai por aí afora. Ei, será que é isso mesmo? Será que lá na eternidade você vai dizer assim: Deus, eu ignorei o Senhor, ignorei a tua igreja, ignorei a tua palavra, sabe, ignorei tudo, porque eu estava trabalhando. E Deus vai perguntar: você estava trabalhando para quê? Porque eu precisava de mais um apartamento, precisava de mais uma casa, precisava de mais um carro, precisava de mais um, de mais um, de mais um, de mais um e de mais um. Ei, querido, isso não é um convite a se tornar um ocioso, até porque seria contraditório, porque a palavra de Deus diz: do suor do teu rosto comerás. Agora, cuidado para você não estar querendo ter um palácio na terra, ter um império na terra, achando que tudo nessa vida tem a ver com essa vida. Cuidado, ei, olha a sua agenda, querido. Está faltando os cultos, está abrindo mão da igreja por causa de trabalho. Ei, não se esqueça, essa é a tática de Satanás para remover as pessoas. E eu disse aqui na última vez que eu preguei: uma pessoa que começa a se ausentar dos cultos, ela está ligeiramente sendo levada a se afastar da esperança do céu. Porque é aqui que a gente recebe alimento espiritual, é aqui que a gente tem encontros com Deus, é aqui que Deus fala com a gente, é aqui que Ele nos envolve, é aqui que a esperança volta. Ei, você sabe, quando você vem a um culto, você sai daqui pensando em coisas espirituais, você sai daqui olhando para o céu, você sai daqui pensando na Trindade, você sai daqui pensando: como é que eu posso me dar mais para Deus? Só que aí vem a segunda-feira o trabalho, a terça-feira, a quarta, a quinta, e essa coisa vai levemente se afastando. Se você não retornar para o templo, para casa, isso tende a esfriar no seu coração. Ei, abra seus olhos, veja se você não está fazendo parte de uma engrenagem maligna que quer te remover para sempre da presença de Deus. Jesus disse assim: olha, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se nós pudéssemos abrir um canal de comunicação agora com aqueles que estão no inferno, nessa hora, no tormento eterno, aqueles que tiveram bilhões, e perguntássemos a ele: ei, você seria capaz de trocar tudo que você teve na terra por um lugar no céu? Ele diria na hora: a grande bobagem da minha vida foi acreditar que só se vivia uma vez, que só se tinha uma vida, e que a vida se encerrava com a morte. Ele diria: eu daria tudo para sair deste lugar de sofrimento. Ei, Deus está te dando uma oportunidade. Reveja a sua agenda, querido. Reveja seus compromissos. Veja se você não é idólatra de mamon. Veja se você não está lambendo o chão para ter mais dinheiro. Ei, querido, de uma coisa eu sei: Deus vai te sustentar, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. Agora Ele tem uma promessa, e a promessa que Ele tem é: buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas.
E a palavra de Deus diz lá em Provérbios o contrário, diz assim: não apliques a tua inteligência em ganhar dinheiro, porque a riqueza fará para si asas e voará como águia pelo céu. Tem gente que está gastando toda a sua inteligência, toda a sua força nesse negócio de dinheiro. Ei, queridos, eu não sou romântico, não sou idealista, eu sei que nós precisamos pagar conta. Agora você tem que bater o pé em alguns momentos e dizer para o seu chefe, para o empresário, para o patrão, ou para os seus funcionários, para quem quer que seja, e dizer: ei, tem um limite na minha vida, e eu não vou além desse limite, porque eu tenho um Deus. Sabe um povo que eu respeito? Os adventistas. No sábado, de algum modo eles fecham. Não estou falando que isso é certo, eu só estou falando que há por detrás disso uma motivação religiosa. Ei, será que você não pode também chegar e dizer: olha, o horário que eu tiver dentro dessa empresa, ninguém vai trabalhar mais do que eu, porque eu trabalho adorando a Deus. Agora não me pede para me tornar uma engrenagem dessa estrutura. Eu trabalharei e você verá. Eu não vou dar falso atestado, não vou morcegar. Vou ser o melhor trabalhador dessa empresa, o melhor profissional. Eu vou fazer tudo o que eu faço com excelência. Agora, isso não vai roubar a minha comunhão e a minha festa com Deus. Dá na cara do diabo, querido. Dá na cara de Faraó. Eu tenho certeza que se Jesus entrasse agora por aquela porta ali, fisicamente, e olhasse para você e falasse bem assim: vamos fazer um trato nós dois? Cuida das minhas coisas, que eu cuidarei das suas. Ele em glória, refulgente, na hora você tremendo, e embasbacado diante da glória, você diria assim: Senhor, eu farei isso. Mas para que chegar a isso? Se Ele já disse na palavra dEle, e se a nossa caminhada não é por vista, é por fé. Mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, somos nós, aleluia. Mas ainda, querido, sabe outra tática que Satanás usa para tentar nos impedir de ir à festa? Porque você sabe, né? Faraó aqui é um tipo de Satanás, Moisés é um tipo de Jesus, Faraó é um tipo de Satanás. Olha o que ele faz para tentar nos impedir de ir à festa de Deus. Ele tem o descaramento de chamar o plano de Deus de mentira. Olha o versículo 9. Versículo 9. Aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Olha só, o pai da mentira chamando a verdade de Deus de mentira. Satanás, ele pode até chamar o plano de Deus de mentira, ele só não pode impedir que o plano de Deus se realize, aleluia. Satanás, Faraó diz para todo mundo: ei, isso é mentira, isso é balela, não existe Deus coisa nenhuma. Esse Moisés e esse Arão estão querendo bancar os espertões aqui para cima de mim. Não, isso é mentira, gente, isso é balela. Satanás pode chamar o plano de Deus de mentira, ele só não pode impedir que o plano de Deus se realize. Satanás está toda hora dizendo assim: não vai ter céu coisa nenhuma. Parem de acreditar nisso, morreu, acabou. Só que está toda hora a gente morrendo e se deparando com essa verdade do outro lado da vida. Querido, então faça como Blaise Pascal, um grande filósofo da antiguidade, cristão. Blaise Pascal propôs uma ideia aos ateus do seu tempo. Ele disse o seguinte: vamos fazer o seguinte, eu vou viver, e eu vou apostar, a aposta de Blaise Pascal, eu vou apostar a minha vida que tem céu e inferno do outro lado, e que Deus existe. Então eu vou viver segundo a palavra de Deus, segundo as Escrituras. E se lá no final eu morrer e não tiver céu, nem inferno, nem Deus, nem nada disso, eu não perdi nada, porque eu fui fiel à minha mulher,
não a machuquei, não a maltratei, vivi bem com meus filhos, não fui desonesto nos negócios, não saí prejudicando ninguém, vivi uma vida boa. Agora, e se depois da morte eu me deparar com Deus do outro lado, e houver céu, e houver inferno, e todas as verdades que as Escrituras Sagradas dizem for realmente comprovadas para mim? Ei, ele disse o seguinte: nessa hora, o que estará em jogo será a eternidade, e não uma vida de 70, 80 anos. Ei, querido, olha aqui para mim. Ainda, presta atenção, ainda que não houvesse céu ou inferno do lado de lá, eu e você estamos vivendo uma vida boa aqui agora. Ei, quem é que diz que vida de cristão é vida chata? É só Satanás, cuja vida é chata por infinitude, infinita, sei lá, eterna, por aí. Ei, nós somos felizes, a gente sabe brincar, a gente sabe sorrir, a gente não dá cano nas pessoas, a gente não prejudica ninguém, nós contraímos matrimônio, somos fiéis um ao outro, vivemos em paz, estamos vivendo uma vida extraordinária aqui e agora, dormimos com paz no travesseiro, sem culpa, não vivemos assombrados por fantasmas e monstros dos nossos pecados, porque os nossos pecados foram perdoados na cruz, nós tomamos posse dele, nós vivemos uma vida boa aqui na terra, mas ei, a história não para por aqui, um céu infinito há de se abrir para cada um de nós, aleluia! E aqueles que zombaram da nossa fé, que nos ridicularizaram, terão que se deparar com aquele que morreu como um cordeiro, mas que agora se apresenta como leão da tribo de Judá. Querido, o diabo é o pai da mentira. Quando o diabo disser alguma coisa para você, saiba que o antônimo, o contrário, o avesso, é que é verdade. Uma outra tática de Satanás, para tentar nos tirar da festa de Deus, olha o que ele faz, ele persegue os filhos de Deus, irmãos. Versículo 13 e 14. Ele não apenas sobrecarrega o homem de trabalho, não apenas chama o plano de Deus em mentira, mas ele parte para a agressividade, ele persegue os filhos de Deus. Versículo 13 e 14. Enquanto isso, os feitores os pressionavam, dizendo: completem a mesma tarefa diária que lhes foi exigida quando tinham palha. Olha, pressionavam. Versículo 14, os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram espancados, interrogados: por que não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores? Queridos, uma das coisas que eu acho extraordinária no relacionamento com Deus é que Deus não esconde a verdade de ninguém. Aqui está a palavra dele, e aqui nós estamos vendo alguns filhos deles, olha, que foram pressionados, espancados, interrogados. Porque Satanás, queridos, ele é um perseguidor da igreja. Satanás é um perseguidor da igreja, desde lá do Éden. O filho da mulher esmagará a cabeça da serpente, mas esta lhe ferirá o calcanhar. Ei, viu a imagem? Jesus esmaga a cabeça da serpente, mas ela ainda vai morder o calcanhar. Ei, Deus não romantiza a história para conosco, não. Vamos ter embates. Ei, só os cristãos têm um adicional na perseguição. Nós somos perseguidos por causa de Cristo. O mundo não, o mundo é perseguido só pelas atrapalhadas que eles fazem, as bobagens que eles fazem, os pecados que eles cometem. Nós recebemos o mal que nos advém por causa da queda, por causa das bobagens que nós fazemos, dos nossos pecados, mas olha, tem um adicional: nós somos perseguidos por causa de Cristo. Qual é o nome daquele bichinho que à noite ele alumia?
o vagalume. Tem uma história legal sobre o vagalume. De repente, uma serpente começa a correr atrás do vagalume. E o vagalume vai para um lado, a serpente vai atrás. O vagalume vai para um outro lado, a serpente vai atrás. E aquela perseguição. O vagalume já estava ficando cansado. Aí o vagalume então parou, olhou para a serpente e disse assim: serpente, vamos fazer uma trégua aqui. Eu só quero te fazer algumas perguntas. Depois disso você pode me comer, se você conseguir me alcançar. Mas eu queria te fazer algumas perguntas. A serpente disse assim: tá bom, vagalume. Seu vagalume, eu não abro exceção não, mas vou abrir uma para você. Quais são suas perguntas? O vagalume olhou para a serpente e disse assim: eu te fiz algum mal para você estar me perseguindo? A serpente disse: não. Uma segunda pergunta, senhora serpente: eu estou na sua cadeia predatória para que você possa me perseguir? A serpente disse assim: não, seu vagalume, você não faz parte da minha... Não. Uma terceira pergunta, senhora serpente, última pergunta, a gente voltar à nossa correria. Me diga uma coisa: por que então você quer me comer? E a serpente disse: é porque eu não suporto ver você brilhar. Você sabe por que Satanás persegue os cristãos? Porque ele vê a glória de Deus em nós. Nós somos a luz deste mundo. Ele sabe para onde nós estamos indo. Ele sabe que contra nós não vale encantamento, não vale macumbaria, não vale feitiçaria, não vale maldição. Ele sabe que em nós reside o Espírito Santo da promessa. Ele sabe que nós somos o povo mais feliz da terra. Ele sabe para onde nós iremos, e por isso ele nos persegue. Nós brilhamos aqui, nós brilhamos acolá, nós trazemos vida onde nós chegamos, alegria, esperança. Nós somos os representantes de Deus na terra. Então deixa eu falar uma coisa com você. A palavra de Deus diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ei, o apóstolo Pedro disse lá na sua carta, que quando você for perseguido por causa do nome de Cristo, você tem que se regozijar e se alegrar, porque o mundo está vendo em você a glória de Deus. Isso é por demais maravilhoso. Por demais maravilhoso. Satanás está querendo nos tirar da festa de Deus, achando que perseguindo ele vai conseguir fazer isso, irmãos. Quanto mais perseguição, a igreja, irmãos, igreja é igual massa de bolo, quanto mais bate, mais cresce. Alguns de vocês aqui, quando estão na perseguição, vocês começam a orar mais, vocês começam a ler mais a palavra, vocês começam a se envolver mais. É assim, queridos. Ei, não fica preocupado com o nome da igreja não. Ah, pastor, mas estão perseguindo ali, o senhor está entrando numa briga. Ei, tem pessoas que Deus traz assim. As pessoas começam a olhar e dizer: nossa, mas que injustiça é essa contra esses cristãos? Por que eles estão fazendo isso com esses cristãos? Não, eu odeio injustiça. Daqui a pouco vão chegando para a igreja. É assim, irmãos, é assim. Quando o Império Romano começou a levar para a arena os cristãos e jogá-lo contra as feras para serem devorados, um pai da igreja, 2 séculos depois, chamado Tertuliano, e ele viveu nesse tempo também, ele dizia bem assim: o sangue dos mártires é como semente, mata um, Deus levanta 100.000, aleluia. A obra de Deus ninguém para, queridos. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Nada. Nós estamos numa marcha triunfante. Nós lutamos contra quem já está derrotado na cruz do Calvário.
Queridos, Satanás pode nos perseguir, mas a luta que nós temos contra ele é contra alguém que já está derrotado, irmãos. Lá na cruz do Calvário, quando Jesus morre na cruz, ele esmaga a cabeça da serpente, ele tira dos principados e das potestades as suas armaduras espirituais. Agora, como disse João Calvino no século XVI, lá em Genebra, na Suíça, ele disse o seguinte: Satanás é como um leão sem dente. Pode rugir, mas é um leão sem dente. Pode perseguir a igreja do Senhor Jesus, a vitoriosa. Morre eu, morre você, Deus levanta outros e a obra do Senhor vai adiante. É por isso que, olha aqui, é um privilégio, tá, querido? Se você está achando que você vai ficar de fora do GR, vai ficar de fora da igreja, e a igreja vai morrer, não morre não, Deus levanta outros. Agora você perderá o privilégio de ser um protagonista na obra de Deus. Só temos uma vida, e essa tem que ser vivida para a glória dEle. Mas ainda, uma outra tática que Satanás usa para tentar nos impedir de chegar à festa de Deus, irmãos, é que ele nomeia os filhos de Deus com terríveis termos. Vou repetir. Sabe qual é a tática de Satanás para tentar nos impedir de vir à festa aqui no culto, a festa no GR e a festa maravilhosa no céu? Ele acha que nomeando os filhos de Deus com terríveis termos e apelidos, ele vai conseguir isso. Olha o que ele fez com os filhos de Deus, ali dentro do Egito, versículo 17. Respondeu o Faraó: preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo: iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Satanás acha que ele vai nos desanimar, nos parar, nos segurar, de ir à festa de Deus nos cultos, de fazer festa no deserto e de caminhar para a festa eterna, nomeando a gente com terríveis termos, preguiçosos. Faraó diz: ei, israelitas, vocês são, sabe o quê? Preguiçosos. Vocês estão com essa de ir para o deserto 3 dias fazer festa, porque vocês são preguiçosos. Na verdade, vocês estão querendo é fugir do trabalho. Na verdade, vocês são ociosos. Ele acha que com esses palavrinhas, esses palavreados, ele acha que ele vai nos atingir. Ele acha que a gente é aquela florzinha, dorme, tocou, se fechou. Ai, meu Deus, como é que o Senhor permitiu isso? Ei, cristianismo é para cabra valente, para mulher valente. Pode nos chamar de preguiçosos, pode nos chamar de crentinhos, pode nos chamar de quadrados, podem nos chamar de retrógrados, podem nos chamar de obsoletos, podem nos chamar de ignorantes, podem nos chamar de atrasados, podem nos chamar do que quiser chamar. Ei, rótulo de Satanás não vai pegar em nós não, queridos. Se o que nós temos da parte de Deus é uma declaração de que nós somos filhos dEle. Antes de Satanás nos chamar de preguiçosos, de à toa, de intolerantes, ou seja lá o que for, Deus nos chamou de seus filhos, resgatados do pecado, amados da sua alma. Nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos a igreja redimida pelo seu sangue, nós somos a menina dos olhos de Deus. Ah, queridos, o mundo não entende. Pode tentar colocar o adesivo que quiser na gente, o apelido que quiser, não pega. Porque o que vale para nós é o que Deus disse sobre nós. É o que Deus disse sobre nós. É o que Deus disse sobre nós.
O que uma mulher usada pelo diabo fala, o que um homem usado pelo diabo fala, o que um vizinho das trevas fala, o que um inimigo lá no trabalho fala, o que um sujeito à toa dentro do ônibus fala, o que o mundo falar é lixo. Eles falam do que eles têm no coração, eles falam do que eles são. Faraó está falando do que ele é, preguiçoso. Ele sim era preguiçoso, ele sim vivia dentro do palácio, ele sim vivia ali sendo adornado por aquelas mulheres que faziam vento com bananeiras. Ei! Faraó era um preguiçoso e queria colar a preguiça dele sobre os filhos de Deus, mas sobre os filhos de Deus não vai colar nada a não ser o que do alto céus Deus disse a nosso respeito. Ei, olha aqui para mim, querido. Ei, seu marido está falando mal de você, sua mulher está falando mal de você, tem gente te perseguindo, não dá ouvido não, querido. Você é um amado de Deus. Eu imagino em alguns momentos Deus chamando os anjos, o pai conversando com o filho assentado à direita, citando o seu nome, dizendo: olha lá o meu filho, olha lá como ele vive, olha o sacrifício que eu fiz por ele, olha como é que ele está andando na verdade. Olha ele desviando daquele pecado, ele é lindo. Olha só o sangue, o meu filho, olha o teu sangue sobre ele. Ele é perfeito, eu vejo através do teu sangue. Ele é maravilhoso, o teu sangue o limpou. Já não vejo mais nenhum pecado. Um dia nós o teremos conosco, ele é nosso filho. Olha o que Deus fala sobre nós, queridos. O apóstolo Paulo, ele era conhecido no céu, ele era temido no inferno, e ele era um homem perseguido na terra, mas olha o que os céus falavam dele. E por último, queridos, Satanás tenta parar a igreja de Jesus, ele tenta impedir que a gente vá à festa de Deus, cultos, festas, festa no templo, nas casas e no céu. Olha uma tática dele, ele quer gerar conflitos entre os filhos de Deus. Olha o versículo 20, versículo 21. Abra seus olhos, meu irmão. Abra os seus olhos espirituais, veja, olha a tática de Satanás para tentar impedir você de ir à festa de Deus. Versículo 20. Aqueles homens que eram capatazes israelitas, indicados ali pelos feitores de Israel, que foram espancados, e foram falar com o Faraó, e o Faraó disse assim: olha, vocês são preguiçosos. Eles saem de Faraó, do palácio de Faraó, e eles encontram-se com Moisés e Arão, e olha o que acontece, versículo 20, ao saírem da presença do Faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: o Senhor os examine e os julguem. Vocês atraíram o ódio do Faraó e dos seus conselheiros sobre nós. Eles puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Irmãos, Satanás é o pai da confusão, ele é o pai da mentira, ele é o pai da confusão, ele é o pai da discórdia, ele é o pai da intriga, ele é o pai da guerra. Satanás, o que ele quer ver, sobretudo, não é a guerra que acontece lá fora, entre países, o que já lhe dá um prazer e tanto, mas a guerra maior que Satanás quer ver é entre os filhos de Deus. Ele quer causar uma guerra civil entre nós. Os homens saem de lá, os israelitas, eles chegam para Moisés e Arão e dizem: aí ó, nós estamos sofrendo lá por causa de vocês. Vocês atraíram o ódio de Faraó sobre nós, vocês colocaram uma espada na mão de Faraó para nos atingir. Olha aí, vocês entraram na nossa vida e causaram esse tumulto todo. Irmãos, Satanás gerando guerra entre os filhos de Deus. Ei, meu irmão, olha aqui, cuidado. Tem um irmão seu aí que falou mal de você, implicou com você, falou uma palavra mais dura, e aí você diz também, né, ele me aguarde, ele que me aguarde, o que é dele está guardado, eu ainda vou pegá-lo numa curva e vou botá-lo para fora da pista. Ei, é isso que Satanás quer, querido.
Eu estou odiando o pastor agora, estou odiando o meu líder. É isso que Satanás quer. Me causaram mal. Ei. Quem é que estava prejudicando esses homens aí, queridos? Quem era escravo antes de Moisés chegar, Moisés chegou para libertá-los. Eles eram escravos de Faraó. Moisés e Arão não tinham nada a ver com isso, eles vieram para libertar. Só, queridos, que às vezes antes das coisas melhorar, elas pioram por um pouco. Agora, entenda o seguinte, a nossa luta não é contra carne e sangue. A gente precisa se fortalecer. Às vezes a igreja de Jesus se enfraquece por causa de briguinhas, por causa de disse-me-disse, por causa de uma fofoquinha, por causa do que um irmão falou do outro. Deixa isso para lá, rapaz, é seu irmão, é sua irmã, é Moisés, é Arão. Varra isso em nome de Jesus. Tira isso do caminho em nome de Jesus. Eu tenho um amigo e eu gostei um dia que ele me falou bem assim. Ele morava num outro lugar, e aí um pastor, amigo dele, falou mal dele, e daí uns amigos dele, que eram amigos em comum, vieram a ele e deram o relatório. Fulano falou mal de você, hein? Rapaz, você não sabe o que ele falou, e colocou tudo. Aí ele falou bem assim, para esses que vieram trazer a conversa, ele disse assim: amigo meu pode falar mal de mim. Depois de um tempo, ele encontrou-se com esse amigo que havia falado mal. E aí ele perguntou: rapaz, me disseram isso, procede. E aí esse irmão sentou, colocou na mesa tudo que ele havia dito. E aí não tinha nada daquele monstro de 7 cabeças que aqueles irmãos vieram trazer. Se abraçaram e tal, tocaram amizade do mesmo jeito. Meu irmão, é seu amigo. Eu vou falar uma coisa para vocês, de lá para cá eu adquiri isso. Amigo meu pode falar mal de mim, pelo menos uma vez. Você já falou mal de mim? Você pode falar, pelo menos uma vez você pode falar mal. Depois a gente conversa. Que é isso? O cara não pode falar uma vez. Eu não quero mais, eu estou emburrado. Que isso, rapaz? Aquilo que não nos mata nos torna mais forte. O amigo é como ferro. Ferro com ferro se afia. Assim o amigo é seu amigo. Nós vamos viver juntos, queridos. Nós estamos indo para o céu. Vamos passar uma eternidade. Aqui a gente ainda é relativo. Aqui a gente está em construção. Aqui a gente está em melhoria. Me aguente firme. Um dia você vai me ver na minha melhor versão. E quando você me ver na minha melhor versão, você vai dizer: o Elton, fio para você. Sabia que você era tão lindo assim. Lá na terra você tinha uma zigue-zira, hein? Mas aqui no céu você é perfeito. Eu vou olhar para você e vou dizer: que isso? Você não anda, você desfila. Você é maravilhoso, você é maravilhosa. E você vai dizer agora: Elton, você me conhece na minha melhor versão. Vamos engolir um pouco o nosso orgulho. Vamos engolir um pouco a nossa vaidade. Não, ninguém pode falar contra mim. Que isso, rapaz, nós estamos aqui. Vamos nos amar, vamos nos blindar. Vamos nos proteger. Me lembrei agora do filme Os 300. Quando eles foram para aquelas 2 pedras assim, e quando eles fechavam aquele escudo, é isso aí, vamos fechar o escudo, vamos se proteger, vamos se amar. E outra coisa, a gente pode falar mal da gente, o mundo não. E quando a gente fala mal da gente, a gente se perdoa. Você não pode falar mal da minha mulher, mas eu posso falar mal dela. Eu não posso falar mal da sua, mas você pode falar mal dela, com ela. E aí vocês se entendem. Família é assim, queridos. Eu não vou abandonar um filho meu quando eu tiver um desentendimento com ele. Eu não vou abandonar você quando nós tivermos um desentendimento. Nós vamos andar juntos e vamos fechar a porta na cara do diabo. E vamos dizer para ele: aqui não, Satanás, aqui não. Aqui nós nos amamos, nós nos protegemos. Aqui nós sabemos que não somos perfeitos, mas nós estamos caminhando para a perfeição. Eu encerro essa palavra dizendo o seguinte: as estratégias de Satanás contra o povo de Deus deu certo. As estratégias de Satanás contra o povo de Deus impediu o povo de Deus de chegar à terra prometida. Satanás conseguiu mantê-los
escravos ali no Egito, sim ou não? Não! O povo de Deus saiu do Egito. Ei, Satanás vai tentar te impedir de chegar à festa de Deus aqui no culto, na casa, no céu, sobrecarregando, tentando sobrecarregá-lo de trabalho, chamando o plano de Deus de mentira, perseguindo os filhos de Deus, nomeando os filhos de Deus com terríveis termos como preguiçosos, gerando conflitos entre os filhos de Deus. Mas ei, confie em Deus, você participará da festa de Deus semanalmente aqui nos cultos, e a grande festa nos céus, e quem garante é o próprio Deus, é o próprio Deus, é o próprio Deus. Versículo 22, o ministério de louvor pode vir aqui à frente. Versículo 22 diz assim: Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo. Agora ouve aí, queridos, capítulo 6. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa ele os deixará ir, por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros, e agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei de minha aliança. Por isso, diga aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão, os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de justiça. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios, e os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Nós vamos chegar lá, queridos. O diabo pode chamar o plano de Deus de mentira, ele só não pode impedir que o plano de Deus se cumpra. Ei, você é um vencedor, nós somos mais do que vencedores. Deus transforma toda maldição em bênção em relação às vidas daqueles que creem em Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, vamos cantar de novo aquela canção do Espírito Santo. Vocês cantaram?